Abraço para ele, acompanhando aqui a Band News FM 90.3. A gente está na linha, nesse momento, com o vice-presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, procurador Marcelo Rocha Monteiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, para conversar, até porque ele é vice-presidente desse conselho que está ligado às secretarias de Polícia Civil, de Polícia Militar, para falar um pouco sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já teve aí maioria favorável à interrupção de operações de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, não só operações durante do dia a pandemia, dia, né, Rodolfo? Durante a pandemia, não só operações do dia a dia, como também outras ações que são realizadas. A reprodução simulada da morte do menino João Pedro no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, de 14 anos, e que até agora, ainda sem conclusão, tudo indica, com participação de policiais militares e civis, enfim, naquela operação que resultou na morte dele, mas a reprodução simulada do caso não aconteceu, porque a polícia não pode entrar. Só pode entrar a polícia se entender algo muito emergencial, tem que mandar explicação para o Ministério Público, não sei das quantas, e essa está sendo uma grande discussão aí nos últimos dias, e ontem eu fiquei perplexo quando eu vi fotos do mesmo complexo aí do Salgueiro, em São Gonçalo, de casa-mata, de umas valas que os bandidos estão construindo. Estrutura de guerra. Estrutura absolutamente de guerra para impedir a entrada de caveirão, impedir avanço da polícia, se preparar em tipo aquelas valas da Primeira Guerra Mundial que eles cavavam e ficavam ali dentro para fazer ataques contra os inimigos, enfim, contra as forças do outro lado, né? Uma coisa realmente impressionante, dado também a tranquilidade que eles têm nesse momento sem as ações da Polícia do Rio de Janeiro. Procurador Marcelo, obrigado por nos atender aqui na Band News FM. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Primeiro, sobre as fotos, eu não sei como o senhor teve acesso à sua avaliação, Complexo do Salgueiro, mas também qual a sua opinião como vice-presidente desse conselho com relação à decisão já tomada em maioria pelo Supremo, interrompendo as ações. Isso tem acontecido já nas últimas semanas, mas permanecerá, limitando dessa maneira a atuação da polícia no Rio de Janeiro. O que eu vejo nessa decisão do Supremo, a partir que vem a partir da liminar do ministro Fachin, ao mesmo tempo uma aberração e uma ilegalidade, né? Uma ilegalidade do ponto de vista formal, porque o Supremo está claramente assumindo as funções de Secretaria de Segurança, vamos dizer assim, né, do governo do Estado do Rio de Janeiro. Quem tem que definir política de segurança pública é o governo eleito pelo povo, tá? Se fosse função do Supremo, a Secretaria de Polícia Civil e a Secretaria de Polícia Militar seriam órgãos do Judiciário e não do Poder Executivo, como são, tá? Exatamente porque são órgãos do Poder Executivo, cabe ao Poder Executivo no âmbito federal e no âmbito estadual, né, respectivamente, dependendo aí da situação, traçar as políticas de segurança pública. Quantas operações policiais, com que intensidade, com que frequência, tudo isso é decisão do Poder Executivo. Então, o Poder Judiciário não tem, não pode interferir nisso, isso é uma violação da separação de poderes. A população do Estado do Rio de Janeiro, quando elegeu o atual governo estadual, optou por uma política de segurança pública de enfrentamento, né, de intensificação das operações policiais. Aí você vai ver que um partido derrotado nas eleições, né, no caso o PSB, vai ao Supremo e pede uma medida que resulta numa digamos assim, numa política de segurança pública que é exatamente o oposto daquela que a população escolheu, né? Uma política de paralisação da atividade policial a pretexto de uma pandemia que não tem absolutamente nenhuma relação, não é? Então, o que o Supremo está fazendo não é função do Poder Judiciário. A função do Poder Judiciário é aplicar a lei. Seria o caso da gente perguntar para o ministro Fachin qual é a lei que prevê, né, que a polícia não pode atuar durante uma situação de epidemia, né? Eu falei, não existe. Então, ele está legislando, ele está criando, né, uma regra que o nosso ordenamento jurídico simplesmente não contempla, né? E, além disso, né, além de ser uma ilegalidade, do ponto de vista formal, do ponto de vista do mérito, do conteúdo, é uma aberração. Por quê? Porque o resultado é esse que você mencionou, que as imagens mostraram, né? O crime organizado, nos morros, nas favelas, nas comunidades,
está à vontade, né, para se organizar mais ainda, né, para cavar trincheiras, para construir casamatas, né, para se fortalecer, né, como se fortaleceu nos anos 80, no Rio de Janeiro, quando o governo do Estado adotou uma medida bastante parecida com essa que o Supremo adotou agora, né, proibir operações policiais em comunidades, né. Só que hoje eu diria que ainda é pior, né, porque pelo menos nos anos 80, essa medida, ainda que equivocada, foi adotada pelo governo do Estado, né, o governo eleito pelo povo, que tinha legitimidade para tomar essa decisão. Uma decisão ruim, péssima, né, mas que foi tomada por quem tinha legitimidade para fazê-lo. Agora, né, que o governo do Estado caminha no sentido oposto, né, e que tem tido bons resultados, foram mais de 18 meses de redução de índice de criminalidade, você vai ver que um partido de oposição, juntamente com ONGs que pregam o desencarceramento de traficantes, as ONGs Conectas e Justiça Global, que são coautoras dessa ação no Supremo, né, essas organizações vão ao Supremo e conseguem, né, mudar, digamos assim, a política de segurança pública por uma decisão de um tribunal que absolutamente não tem legitimidade para isso. Sim. Doutor Marcelo, Carlos Andreas aqui, eu fico muito à vontade para concordar com o que o senhor diagnosticou agora, porque ontem aqui nesta mesma rádio eu fiz um comentário muito parecido, na mesma linha. Mas agora pensando em soluções, em reação da parte do Estado do Rio de Janeiro a essa ilegalidade, o que se pode fazer em termos de instrumento? Que tipo de recurso? O que se planeja da parte do governo do Rio de Janeiro para reverter ou tentar reverter essa decisão, já que se formou maioria do Supremo Tribunal Federal? O que se está projetando? E uma vez não conseguindo reverter essa decisão, quais os impactos que o senhor estima sobre a segurança pública do Rio de Janeiro? A Procuradoria do Estado, né, já está, como você mencionou, já está tentando reverter isso no Supremo. Ela recorreu da decisão, enfim, mas se isso não acontecer, né, os impactos vão ser aqueles que a gente já conhece, pelo menos os mais velhos conhecem, né, lá dos anos 80. Né? Quer dizer, vai haver um fortalecimento do crime, das facções do crime organizado, porque ninguém em sã consciência pode acreditar, né, que a ausência de atuação policial diminua índices de criminalidade, né? Evidentemente que não diminui, ela vai, em algum momento, vai se refletir num aumento dessa criminalidade, que vai, evidente que as facções criminosas não pararam, né, de vender cocaína, de traficar, de vender crack durante a pandemia, então elas vão faturar mais, né? Vão fazer o que já fizeram, né? O que sempre fizeram, faturar mais, investir mais em armamento caro, armamento sofisticado, né? Usar esse armamento não só para o controle dos pontos de venda de entorpecentes, mas também, como tem sido feito no Rio, né, alugar o armamento para outros criminosos, né, que não são traficantes de drogas, né, mas que usam o armamento do tráfico para roubo de carga, roubo de veículo, roubo a banco, enfim, para diversas modalidades de crime, porque hoje o problema do crime organizado do Rio vai muito além do tráfico de entorpecentes, né? Esse poder do tráfico é utilizado também para a prática de outros delitos, né? Inclusive, como eu falei, com aluguel, né, de armamento. Então, a perspectiva é muito ruim, né? Se essa situação se confirmar, e eu digo mais, né? Eu tenho receio, né? Eu tenho absoluta certeza de que a pandemia é apenas um pretexto. Então eu tenho receio de que, encerrada a pandemia, né, essas mesmas ONGs e partidos políticos consigam do Supremo uma prorrogação indefinida dessa decisão, né? Que evidentemente é isso que eles querem, né? Eu repito, a pandemia é um pretexto. Essas ONGs que eu mencionei há anos pregam o desencarceramento de criminosos. Elas partem de uma premissa completamente falsa de que o problema do Brasil é prender demais, né? O problema do Brasil é excesso de bandido preso, quando a nossa população sabe que o problema do Brasil é o excesso de bandido solto, né? Então elas boicotam a construção de novos presídios, desde 2014 pelo menos,
elas têm um negócio chamado Agenda Nacional pelo Desencarceramento, né, que prega o que não seja investido R$1 sequer na construção de novas unidades prisionais. Em seguida, elas afirmam que as penitenciárias estão cheias demais, e estão mesmo, até porque elas boicotam a construção de novas vagas, e em razão disso pedem o desencarceramento, né, dos criminosos, começando, normalmente o discurso é esse, pelos traficantes, que na visão dessas pessoas não são criminosos violentos, portanto não haveria justificativa para que eles estivessem presos. O procurador Marcelo Rocha Monteiro, aqui, como eu já falei sobre isso ontem ou anteontem, então a minha opinião nesse momento ela é irrelevante. É uma pergunta ao senhor, como vice-presidente do Conselho Consultivo do Governo do Estado nessa área aí da segurança. Como responder com essa redução aí das operações, diante desse fato que foi aí colocado primeiro por uma liminar do ministro Fachin e agora em maioria no Supremo Tribunal Federal, a esse estudo, por exemplo, da UF esses dias, dizendo que com a interrupção das operações há uma diminuição de mais de 70% das mortes nas comunidades? Olha, deixa eu só esclarecer que eu estou falando por mim, não estou falando aqui em nome do Conselho, não, até porque o Conselho não se manifesta externamente, publicamente, então eu estou falando em nome pessoal. Eu já tive a oportunidade de comentar em outro lugar sobre esse estudo da UF. Aliás, se você observar os supostos especialistas em segurança pública da UF, eles integram, né? São mais ou menos as mesmas pessoas que fazem parte dessas ONGs que eu mencionei, né? Você pega aí muitos pontos de contato, pregam as mesmas ideias, defendem os mesmos pontos de vista, de desencarceramento, que o Brasil prende mais, etc. Então, o que esse estudo faz é misturar laranja com banana, né? O que ele faz é o seguinte: ele constata uma redução de homicídios a partir da proibição de operações policiais, que não é, na verdade, redução de homicídios, né? Porque o que há é uma redução de mortes em decorrência de confrontos com a polícia, né? É óbvio, né? Porque se diminuem as operações policiais, né, elas são quase que eliminadas, diminui o confronto da polícia com os marginais, que costuma acontecer durante essas operações, né? O perfil do criminoso do Rio de Janeiro é o perfil de um criminoso muito ousado, né? Quer dizer, quando a polícia chega, ele reage, né? Ele é fortemente armado e reage, ele vai com tudo. E nesse confronto, eventualmente, criminosos são mortos, né? Homicídio é crime, né? Crime é a conduta ilícita. Vou simplificar aqui para... senão vira conversa de história de bacharel em direito, né? Crime é definido como fato típico e ilícito. Crime é ilícito, é ilegal. Quando um policial atira num criminoso que está atirando nele, quer dizer, o policial atira, acaba matando, vamos dizer, o criminoso, para não morrer, porque senão quem morre é o policial. Isso se chama legítima defesa, né? Legítima defesa não é crime. Legítima defesa é uma conduta lícita. Então, você pegar todas as mortes decorrentes de confronto com a polícia, chamar de homicídio, né? Juntar com aquelas que são realmente homicídios e dizer, olha só, diminuiu 70%, você está somando laranja com banana, né? Você tem que colocar numa rubrica os homicídios, os crimes, né? As condutas ilícitas. Numa outra rubrica, as mortes decorrentes de policiais que agem em legítima defesa no confronto com bandidos, né? E que são condutas lícitas, né? A legítima defesa é considerada exatamente uma excludente de ilicitude. Ela retira o caráter ilícito da conduta. Ela faz com que aquela conduta, que em outras circunstâncias seria ilícita, ilegal, matar alguém, naquele caso é lícita. Naquele caso é uma conduta, não é crime. Então é isso que está diminuindo. Então o que o senhor está dizendo é que o que está diminuindo nesse volume, vamos dizer assim, de mortes é a morte do bandido, pelo menos em grande número, é a morte do bandido, maciçamente. É a morte do bandido em confronto com a polícia. Claro, os bandidos estão morrendo menos. Por quê? Porque a polícia está proibida de agir, né? Então os bandidos estão cada vez mais vivos, mais saudáveis e mais livres para continuarem praticando crimes, a assaltar, a matar, a estuprar. É isso, né? Se alguém acha que isso é positivo, tudo bem. Eu acho que não é, né? Eu acho o que senhor, por exemplo,
desculpa, o senhor, por exemplo, conversando com policiais, com delegados, porque a decisão do Supremo diz o seguinte: não tem que fazer a operação, mas caso haja alguma necessidade, você manda lá uma explicação, ou explica depois da operação, e entra na comunidade e faz o que você tem que fazer. Essa foto, por exemplo, que eu não sei se a gente jogou na nossa live aí, essas fotos que são impressionantes, né? De casa-mata, os bandidos construindo tudo isso, umas valas. Estrutura de guerra. Esse tipo de coisa poderia resultar ou suscitar numa operação mesmo com essa decisão do Supremo? E aí, ouvindo o senhor, por exemplo, do lado dos policiais com quem o senhor conversa, como é que tem sido a reação? Muitas vezes de, olha, eu não vou, mesmo com essa possibilidade aqui, é muito risco, eu vou responder por alguma coisa. Como é que tem sido na prática? Porque se você percebe a linguagem da decisão liminar do ministro Fachin, é uma linguagem muito dura, né, com relação aos policiais, né? Quer dizer, você não pode agir sob pena de responsabilidade civil, criminal, administrativa, etc. Né? Então o policial fica temeroso, até porque, né, não há uma definição. Esse é mais um defeito da decisão do Supremo, né? É extremamente vaga nessa questão da situação excepcional, né? As operações policiais são proibidas durante a pandemia, salvo em situações excepcionais. Mas o que é situação excepcional? Né? A disputa de duas facções, né, dentro de uma comunidade pelo controle do tráfico não é uma situação excepcional? Nós estamos banalizando, nós estamos dizendo que isso é uma coisa corriqueira, né, com a qual nós devemos nos conformar. Né? Quer dizer, o tráfico de entorpecentes, que é equiparado a crime hediondo, é uma situação normal com a qual nós temos que nos conformar? Né? Olha, você está lá em cima com um fuzil vendendo cocaína. Aí o policial vai dizer o quê? Paciência, isso aí é coisa do dia a dia. Né? Não é uma situação excepcional. Então, se não é uma situação excepcional, a gente vai se conformar com ela. Né? O crime é, por definição, uma situação excepcional. Né? Quer dizer, o crime não pode... Eu sei que parece até engraçado a gente falar isso no Brasil de hoje em dia, né? Mas a ideia do direito penal é essa, né? É de que o crime é uma situação de excepcionalidade. Ele não faz parte, né? Não pode fazer parte, não pode ser aceito como algo corriqueiro que faça parte do nosso dia a dia, como comprar, vender, casar, separar, alugar. Doutor Marcelo. É isso. Doutor Marcelo, como eu já disse, eu concordo com a inconstitucionalidade, com a ilegalidade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas isso não quer dizer que a motivação, né, o ímpeto motivador da ação não tenha lastro, não se justifique em abusos, em excessos, em erros graves da polícia. Da parte da polícia não está tudo bem. Nós temos problemas, às vezes a impressão, por exemplo, isso é aqui dando voz ao nosso ouvinte. O nosso ouvinte aqui na Band News tem a impressão de que a polícia, quando em condições livres para operar, opera, e aí a gente vai discutir se com mais ou menos planejamento, com mais vontade contra o tráfico de drogas, e isso é o que a gente capta aqui da percepção do nosso ouvinte, eu transfiro para o senhor. E com menos ímpeto, com menos vontade quando para confrontar as milícias, né? Há uma desconfiança muito grande da relação de policiais militares, não é todo mundo, da polícia, não apenas a militar, com milícias. Como o senhor reage? O senhor compartilha dessa impressão de que a polícia opera mais, de novo, não vou entrar no mérito da eficácia, opera mais contra o tráfico de drogas do que contra a atividade miliciana? Olha, a polícia aqui no estado do Rio de Janeiro tem feito diversas operações contra a milícia. Essa semana mesmo foi feita uma operação, né, lideranças da milícia foram presas, né? Também é importante desmistificar um pouco essa suposta separação, que já foi verdade, hoje já não é tanto, entre tráfico e milícias, né, que estão hoje se aliando, né, em vários locais aqui do estado já existe essa aliança. Então, a atuação tem que ser contra o crime, né, não importa qual é o crime, se é milícia, se é tráfico, seja qual for a atividade criminosa, e a polícia tem intensificado, sim, essa atuação contra a milícia, né? Mas o meu ponto, na verdade, é um pouquinho diferente. A questão é a seguinte: sim,
existem abusos, existem desvios de conduta da parte de alguns policiais, como existem desvios de conduta de tantas outras atividades, né? Mas você não pode justificar, né, com o desvio de conduta de alguns policiais a paralisação, né, da instituição como um todo. Quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa que você verificar uma ilegalidade, um desvio de conduta de um auditor da Receita Federal e aí o tribunal profere uma decisão dizendo a partir de agora a Receita Federal não fiscaliza mais ninguém, né? Então não é possível, né? Um erro não justifica o outro, né? Não é possível que um desvio de conduta, algum desvio de conduta, porque o desvio de conduta tem que ser investigado, né? Tem que ser apurado e o responsável tem que ser punido, né? Mas no momento em que você paralisa operações policiais, né, o que você está fazendo é paralisar a atuação de uma instituição inteira, né? E com grande prejuízo para a população, né? E em especial, né, eu gosto sempre de lembrar isso, para a população dessas comunidades, né? Essas comunidades são dominadas pelo crime organizado. A única esperança que eles têm, né, é na atuação da polícia, né? Então, se não tem mais isso, a situação que você vai ver é essa, a situação de estruturas de guerra sendo montadas, né, a olhos vistos, né? E até do ponto de vista sanitário, né, já que a pandemia seria justificativa para essa decisão, do ponto de vista sanitário, isso é um absoluto contrassenso. Porque o que você está vendo nessas comunidades são os bailes do corona, né, como são chamados, né, em grandes aglomerações patrocinadas pelo tráfico, né, sem que nenhuma medida possa ser tomada, porque a polícia não pode entrar. Queria agradecer ao procurador Marcelo Rocha Monteiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, pela entrevista aqui na Band News FM. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Grande abraço, obrigado. É óbvio que aí a gente até tem contatos, ou vai buscar, obviamente, com o outro lado, né, com as ONGs aí citadas, as que buscaram a decisão no Supremo Tribunal Federal pela liminar, para buscar deles aí retorno, informação, enfim, com relação a esses dados e as alegações utilizadas na decisão judicial que culminou aí na interrupção dessas operações policiais. Tema muito aí debatido, inclusive, em redes sociais, como ontem o Guto, né, Graça trouxe. Né? Controverso, Rodolfo. O nosso chat está bombando aqui, um debate em alto nível, né? E as pessoas concordando, discordando, se manifestando a respeito dessa questão muito delicada. Mas com todos os problemas que nós temos aqui, realmente eu insisto na tese de que a decisão do Supremo Tribunal Federal ela informa ao bandido que ele pode ficar à vontade nos seus territórios, que nada acontecerá, não haverá nenhuma pressão, não haverá nenhum conflito. Portanto, não havendo nenhum conflito, é óbvio que os números caem, né? Tem menos ferido, menos morto. Isso é uma obviedade. Se a gente quer isso, se esse é o nosso parâmetro, menos conflito, menos tiro, menos ferido, menos morto, aí a solução mesmo talvez seja entregar as regiões dominadas de vez pelo tráfico, pela milícia, para esses criminosos. Aí realmente os números vão cair. E é óbvio que, assim, se você for pegar lá na ponta, né, para os moradores dessas comunidades, e muitas vezes no meio desses confrontos você tem balas perdidas, pessoas inocentes que morrem, às vezes dentro de suas casas, às vezes no deslocamento. Já vimos crianças até dentro de escolas, já vimos também crianças em deslocamento, né, para as suas escolas de manhã. Essa é uma tragédia monumental e que infelizmente resultou em destruição de famílias, né, e várias famílias no dia a dia, nessa rotina do Rio de Janeiro nesses últimos anos. E eu volto e insisto na tese de que realmente, se você for parar para pensar, não será a política de operação policial todos os dias nas comunidades, que aliás essa política tem sido utilizada nos últimos 10, 20 anos, não será essa política desmedida de operações por todos os cantos que vai solucionar o problema. Para mim a solução passa, comentei isso outro dia aqui, passa por uma política nacional, estadual, mas uma política juntando todas as forças para impedir o tal, como disse o procurador, do traficante ousado, que tem arma a dar com pau, todos os tipos, inclusive bateria antiaérea, bazuca, tudo que você pode imaginar dentro das comunidades. Em qualquer favela que você entra tem fuzil
espalhado na mão de todos os criminosos. E aí eles reagem sempre a qualquer entrada da polícia. É um território deles, em que eles mandam. E aí tem confronto, e aí tem ou policial ou bandido que morre, e tem também no meio inocente, e pessoas que têm suas rotinas, suas vidas impactadas. Então a solução seria uma política nacional, enfraquece o bandido, deixa ele em situação vulnerável, deixa ele sem ter a tal ousadia de resistência às entradas das polícias do Rio de Janeiro, e aí, nesse tipo de caso, as operações não seriam de tanto conflito e, consequentemente, com tantas e tantas baixas e mortes e traumas, né? Mas esse é um problema que a gente não enfrenta, que a gente não, ainda mais de maneira nacional, integrada entre as forças, a gente não coloca em prática. E aí a gente vai vendo isso, né? Quadrilhas e quadrilhas com 200 fuzis, sei lá, numa rocinha da vida, num complexo do Alemão, em uma situação realmente muito ruim. Mas, por outro lado, como disse o Andreasa, como falou o procurador, também não acho, e não sei se é o caso, de você, ainda mais através ali do Supremo, interromper as operações como isso fosse a solução. Porque eu volto a dizer, se você tem dessa forma uma decisão judicial que amedronta o policial a entrar, pode ter uma situação lá dentro, complicada, emergencial, que por mais que uma explicação possa existir ao Ministério Público para permitir que a polícia entre, o policial muitas vezes não vai, em coisas que simplesmente podem, inclusive, resultar em mortes, execuções de moradores por milícia, por traficantes, ou o que for, e a polícia, nesse caso, com essas condicionantes, vai lavar a mão e não vai. Então, você vedar isso à força policial também é muito complicado. Quem acompanha o programa sabe que, com as operações acontecendo, o quanto nós cobramos aqui sempre, e eventualmente até criticamos, operações sem planejamento, sem o cuidado necessário, ou até equivocadas. Atirando na porta de escola. Exato, mas impedir completamente, impedir até mesmo operações que possam salvar, às vezes, um morador numa situação como essa. Eu realmente não vejo, Rodolfo Schneider, e esse é um mantra, eu falo sobre isso todos os dias nesse programa. Eu não vejo, o Sérgio Moro ficou lá agora, 1 ano e 4 meses, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Prometeu que ia fazer e não fez. Eu não entendo por que não se estabelece, porque tem que ser um projeto piloto. Porque projeto piloto é aquele que dá início a um programa, né? Por que não se estabelece um projeto piloto, porque nada foi feito até agora, de ocupação da fronteira brasileira, ostensivamente, fisicamente, com as Forças Armadas também, mas obrigatoriamente com a Polícia Federal, a fronteira especificamente nossa com o Paraguai. A fronteira do Brasil com o Paraguai. Andreasa, mas as fronteiras do Brasil são muito maiores e nós fazemos fronteiras com grandes produtores de drogas. Sim, não estou dizendo que a ocupação física da fronteira com o Paraguai resolverá o problema de tráfico de drogas e armas e de tudo mais. Estou dizendo que pelo Paraguai estão estabelecidas as rotas já facilmente utilizadas. Já está estabelecido o expertise, o know-how dos grupos criminosos, das facções criminosas. O PCC, por exemplo, é uma multinacional hoje. Opera no México. Está produzindo drogas na Colômbia, está produzindo drogas na Bolívia. Mas a rota logística operacional por meio da qual se entram drogas e armas no Brasil é o Paraguai. Tem a Rota dos Solimões, lá por cima tem também, mas é menor o fluxo. Então, se nós fizéssemos simplesmente ocupação dessa fronteira, vigorosamente, nós veríamos ser enxugado, eu aposto rapidamente, o número de armas e de drogas no Rio de Janeiro e em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas aí eles vão descobrir outra rota? Vão descobrir. Mas é um choque necessário num primeiro momento para a reação do Estado. E aí, uma vez feito isso, né, sem a decisão do Supremo, aí a gente pode discutir com menor poder competitivo, com menor poder arrecadatório da parte do crime, a gente pode discutir de que maneira o Estado deve cumprir a sua obrigação de reaver para o Brasil, de reaver para a sociedade, espaços territoriais que foram tomados, dominados pelo crime organizado. E que, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou muito mais à vontade. O presente que o Supremo deu circunstancialmente aos bandidos, aos criminosos, ao dizer que não se pode fazer operação. Não, mas tem que fazer uma requisição, e aí você consegue fazer operação. Minha gente, burocracia,
vaza as informações. Não vai acontecer. O policial corrupto diante, Agatha Meirelles, dessa decisão do Supremo, ele está grato. Porque ele tem a desculpa perfeita para não fazer a operação. E o policial correto, que quer fazer a operação, não fará, porque não pode, porque tem medo. Então, essa decisão do Supremo, aliada a nossas fronteiras abertas, só fortalece a condição do traficante. A lógica do crime no Rio de Janeiro é territorial. Então, está dito para os bandidos que a polícia não pode fazer a operação e que, porque não pode fazer a operação, sem dúvida nenhuma, o bandido está à vontade, nada acontecerá. Ele não apenas garante a sua base territorial, como tem condições de expandi-la e de equipá-la, como nós vimos aí nessas imagens, construindo verdadeiras trincheiras. Se é isso que nós queremos, o número de conflito vai cair. É isso que a gente quer. Vai ter menos morto e menos ferido. Vai ter menos conflito. O que a gente quer. É essa estatística que a gente busca.